Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabrício e estou aqui para continuar a minha série sobre fascismo. Então, no vídeo anterior eu falei da definição, eu fiz uma leitura da definição e agora eu vou segmentar e falar mais detalhado algumas partes da definição, né? O link do vídeo anterior eu vou deixar aí na barra de descrições e as fontes também. Bora lá então! Vamos falar da primeira parte da definição, que é a seguinte. Fascismo é uma conduta política extremamente autoritária marcada pelo nacionalismo. O autoritarismo é uma coisa que nem é muito necessário de ser explicada, né? No caso do fascismo, ele se dá pelo grupo dominante, aquele grupo que tem o poder, ele exerce o poder em cima do indivíduo. É muito comum o uso de símbolos e bordões. Ele se encaixa bem no militarismo, porque o militarismo ele tem muito isso de símbolo, bandeira, bordões, tem essa coisa de ordem. Faz assim uma sincronia muito boa com o regime fascista. E dentro desse regime, desse autoritarismo, existe um padrão, existe uma conduta, um padrão moral e um padrão estético também. Então, tudo tem que se encaixar nesse padrão. O que for fora disso tem que ser combatido. Então, é a autoridade daquele grupo naquele padrão em cima do indivíduo, que ele não pode ter sua individualidade diferente daquele padrão. Tem mais um trecho nesse trabalho de mestrado que explica um pouquinho sobre isso. Eu vou ler também esse trecho. A regra é a discriminação e a perseguição de todos que não forem considerados como parte da comunidade, membros de outras raças, etnias e nacionalidades, ou mesmo aqueles que só discordem do fascismo, devem ser combatidos como uma ameaça à integridade da nação. Nesse ponto chegamos no nacionalismo. Os indivíduos que estão no regime fascista, que apoiam esse regime, se sentem fazendo parte de um grupo que defende a nação. O país onde vivem é exaltado, sua cultura, seus princípios são os melhores, são os modelos. Se sentem como grandes patriotas. Então, quando aceitamos que somos mais que nossos vizinhos, somos melhores, somos superiores, estamos sendo nacionalistas e até patriotas, mas também estamos sendo fascistas. Porque o simples fato de diferenciar ou qualificar alguém pela nacionalidade é uma característica fascista. E isso se encaixa muito bem no fascismo europeu daquela época e no fascismo atual dos países ricos, que leva a um pensamento de imperialismo, ou incentiva uma política imperialista dentro do seu país. Agora tem uma ressalva. No caso do Brasil, uma diferença grande em relação aos regimes fascistas europeus. Embora se considere patriota, o fascista brasileiro de patriota não tem absolutamente nada. Podemos dizer que no Brasil eles ficaram com a parte mais nojenta, a pior parte do fascismo, a parte mais abominável. É difícil acreditar que dá para piorar o fascismo, mas no Brasil eles conseguiram piorar o fascismo. E vou explicar como e porquê. Simplesmente, no Brasil, os fascistas discriminam raças, etnias e culturas, nacionalidades de países pobres e de pessoas que não são consideradas brancas. A cultura de pessoas que não são consideradas brancas é que é combatida e discriminada. As pessoas que não são consideradas brancas é que são perseguidas. Exemplo no Brasil, os índios, os quilombolas, os africanos, haitianos, ciganos, pessoas do candomblé, das culturas afro. Mas a cereja do bolo dos fascistas brasileiros é a mais interessante e, pasmem vocês, a cereja do bolo do fascista brasileiro é o próprio brasileiro. Os brasileiros são chamados de lixo ou raça ruim, povo ruim, pelos próprios fascistas brasileiros, que é uma coisa bem estranha, né? De onde eles acham que são? Será que eles pensam que são de Marte? Vou colocar um pedacinho da música aí para explicar talvez o que pode ser, né? Roda aí. São caboclos querendo ser ingleses. São caboclos querendo ser ingleses. Bom, agora com relação às pessoas de nacionalidades
e países ricos ou países de etnias onde elas são consideradas brancas, como Japão, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, esses sim são recebidos de braços abertos. Eu não digo que é errado receber os estrangeiros de braços abertos, mas a questão é, devemos receber todos, né? Mas o fascista brasileiro só recebe de braços abertos aqueles que têm cultura aqueles que têm nacionalidade de pessoas consideradas brancas. Enquanto que o fascista europeu, daquela época, ele combatia as outras nacionalidades em geral. A dele era superior. E atualmente eles combatem os pobres, né? Dos países pobres. E no Brasil a gente já sabe como que é, né? Somente são recebidos sem restrição, sem preconceito, aqueles considerados brancos de países ricos. Inclusive, muitas vezes eles são recebidos até como se eles fossem o dono de um cachorro, e eles de língua para fora e rabinho abanando, recebendo os estrangeiros de países superiores. Ou seja, finalizando, o nacionalismo do fascismo brasileiro é só contra os países pobres ou de culturas de pessoas consideradas não brancas. Para os demais países, os países ricos, eles chegam ao ponto até de bater continência para a bandeira desses países ricos. Esse é o patriota brasileiro.